ligar na cara, concorda? Alô, Apple? Pessoal do WhatsApp? Deixa assim que tá ótimo, tá? Não mexe no aplicativo, esquece que eu falei. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchu beleza. Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, Os Pingos nos Is. Salve, salve! Sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa no YouTube em jp.com.br/pingos, no Facebook em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é segunda-feira, 28 de maio de 2018 e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, Marco Antônio Vila. Boa noite, Vila. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Augusto Nunes continua de férias por mais uma semana. Vila e Denise Campos de Toledo estão se revezando na substituição do Augusto Nunes e daqui a pouco, diretamente de Brasília, entra o nosso querido repórter José Maria Trindade. Enquanto isso, eu e Vila damos os destaques de hoje. A paralisação dos caminhoneiros chega ao 8º dia, ainda com bloqueios em diversos pontos. O PT vai usar essa greve para defender Lula na eleição. E o MPF denuncia o autor do tomataço contra Gilmar Mendes. Tudo isso e muito mais você acompanha Os Pingos nos Is de hoje, que está só começando, e você, como sempre, pode e deve participar desse programa mandando a sua mensagem curta em áudio ou vídeo, sempre para o mesmo número. Quem não é de São Paulo, não esqueça o DDD 011, e quem não anotou, anote agora, 931 17 0620, 931 17 0620. Você manda o seu comentário, no final você diz o seu nome, o nome da cidade da qual você está falando e hashtag Partiu Pra Cima, a campanha de 2018 da Rádio Jovem Pan. Reginaldo, é hora de informação e análise com dinamismo e alegria, é hora de Os Pingos nos Is. Solta a vinhetinha e vamos com tudo. Opinião, hora de colocar Os Pingos nos Is. Muito bem, a greve dos caminhoneiros chegou hoje ao seu 8º dia. Algumas entidades disseram ter aceitado a proposta do governo federal e prometem retomar suas atividades nos próximos dias. É o caso da ABICAM, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, e da UNICAM, a União Nacional dos Caminhoneiros. Outras entidades, no entanto, ainda não tratam a paralisação como encerrada. Dizem que nem todas as reivindicações foram atendidas e mantêm os protestos pelo país. Neste domingo, o presidente Michel Temer cedeu mais uma vez e atendeu às reivindicações da categoria. Anunciou a redução de 46 centavos no litro do diesel por 60 dias, o estabelecimento de uma tabela mínima dos fretes e a isenção da cobrança de pedágio para eixo suspenso de caminhões vazios em rodovias federais, estaduais e municipais. Essa redução no valor do diesel custará 9 bilhões e meio de reais ao Tesouro. Segundo o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, será preciso aumentar outros tributos para compensar a redução das alíquotas da CID e do PIS/COFINS no combustível. Tesouro, quando o governo diz, Vila, somos nós que estamos pagando a conta, não é? É uma maneira carinhosa com a qual o governo chama a população brasileira. Somos nós, afinal, o dinheiro do governo é proveniente dos impostos e quem paga os impostos somos nós, né? Vamos ver, né? O pronunciamento do presidente no domingo à noite, 9 minutos e meio mais ou menos, foi patético. Patético. Ele não sabe exercer autoridade, ele é um homem fraco, né? Não consegue exercer autoridade. E a crise de autoridade é gravíssima que nós vivemos, entre outras crises. E ficou tão patente, mais uma vez, no pronunciamento que ele fez ontem à noite. Já na sexta-feira, num pronunciamento bem curto, foi muito ruim. Depois teve aquele pronunciamento no CONFAZ, né? Em que ele ficou atônito com a questão dos frangos. E ele deve ter uma obsessão com frangos. Não sei se a mãe obrigava a comer frango quando ele era pequeno e ele não gostava, que ele voltou no domingo a falar dos frangos, né? O problema de Michel Temer são os frangos. Ele não é o goleiro do Liverpool, mas ele tem problema com frango. Então, é uma coisa assim impossível de entendê-lo. Foi uma fala desastrosa e ele começou a falar dos 46 centavos. Ninguém entendeu, ninguém sabe. A maior parte da população brasileira, senhor Temer, não sabe que essa história do diesel dos 46 centavos. O senhor tinha de falar em geral sobre o que está acontecendo e dizer assim, ó, dar um murro na mesa, falar agora, amanhã
a partir das 6 da manhã eu exijo que vai acontecer isso. Eu autorizo o uso disso, daquilo. Em suma, mostrar que tinha força. Se fosse esse o caminho, tal. Não estou dizendo que é certo ou errado. Estou só dizendo que um presidente, quando quer exercer autoridade, a exerce. Porém, ele é um homem fraco, não sei, e não sabe exercer autoridade. Foi patético. Em suma, a crise hoje, nós acompanhamos o dia inteiro na Jovem Pan, a situação é muito grave. Houve uma melhora pontual aqui e acolá, chega 2, 3 caminhões no aeroporto, mudou, né? Parece a chegada do Salvador, do Messias, do esperado, do ungido, é um mero caminhão de combustível. Mas no conjunto do país a situação é muito grave. José Maria Trindade, o que você achou dessas medidas anunciadas pelo governo? Salve, Felipe! Salve, Vila! Olha, Felipe, eu comentei que parecia aquela história lá da ópera Genie e o Zeppelin, né? Onde o governo se quedou paralisado. Aí a história era a seguinte, era o Carlos Marum na reunião com os caminhoneiros, e me descreveram lá como é que foi a conversa, que ele pedia com tanta ênfase que parecia aquela história lá da Genie, pedindo a Genie para que ela fosse com o invasor, né? Com o homem do Zeppelin, e aí dizendo o prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o prefeito com 1 milhão. Todo mundo pedindo para os caminhoneiros voltem de qualquer maneira. O Carlos Marum chegou a dizer, eu dou o que você quiser, mas quero que você volte já. E os representantes, não, pode deixar, mas não tinham todos os representantes. Desde a terça-feira, aqui mesmo nos Pingos, a gente fala de que são 40 lideranças e que estava difícil a negociação para o governo, né? E foi mesmo assim. O governo não teve autoridade, não teve a tal previsibilidade, o Congresso saiu na frente e na hora de fechar a negociação, Felipe, eu não achei uma boa negociação para o governo não, viu? Primeiro, o governo ofereceu tudo o que podia na primeira, foi desmoralizado, porque aquilo foi uma desmoralização. Como é que alguém assina um acordo e a outra parte não cumpre o acordo e depois você mesmo chama para um novo acordo? E por outro lado também eu achei um desrespeito, não só a figura do presidente Michel Temer, mas a instituição Presidência da República. Lá na reunião, eles disseram, nós não acreditamos nos senhores, nós queremos ver a medida provisória no Diário Oficial. Disseram, não, nós garantimos que vamos assinar a medida provisória. Podemos assinar aqui na sua frente. Não, nós queremos a publicação, isso no Palácio. Qualquer presidente forte, qualquer ministro de segunda categoria, colocava eles para fora do Palácio do Planalto. Porque não se faz um pedido, isso não é um pedido, isto é uma exigência. Exigiram que o presidente assinasse as 3 medidas provisórias ali mesmo e dizem que só voltariam a conversar depois da publicação no Diário Oficial. Houve a publicação no Diário Oficial e a situação não se resolveu imediatamente. Se encaminha para isso, né? Será um movimento aqui, outro ali, mas se encaminha para a solução. Mas também eles não têm mais o que pedir. Eu acho que não é só uma questão de entidades com as quais o governo acertou um acordo e outras com as quais não acertou. Eu acho que o governo, ficou muito claro para mim na coletiva dada nessa tarde, não sabe mensurar com exatidão o poder de influência com os líderes com os quais ele diz ter fechado um acordo sobre os caminhoneiros de fato. Então, até chegar nos caminhoneiros esse acordo estabelecido com os líderes, até eles legitimarem esse acordo e saírem das estradas, tem um processo aí que o governo não sabe dizer quanto tempo exatamente vai durar. Então, essa velocidade da desmobilização do movimento ainda continua devagar. E a cúpula... Calejado aqui, Felipe, só um comentário, calejado aqui com esse tipo de processo, né? A gente está acostumado ali, eu até falei hoje mais cedo, a subir o presidente da CUT, o presidente da CGT, o presidente da Força Sindical, o presidente do sindicato, eles saem dali e você sabe que a estrutura sindical é totalitária, né? É a gênese do sindicato. E aí eles achavam que estavam falando com sindicalistas, e não eram, né? Não eram sindicalistas. É porque é um movimento diferente. Nós comentamos isso também no fim de semana. O movimento de autônomo, cada um é dono do seu instrumento de trabalho. É diferente do trabalhador que tem relação com o patrão e ele não é proprietário do seu instrumento de trabalho. Aí é diferente. Cada um é dono do seu instrumento de trabalho. E, consequentemente, muitas vezes ele opera em um estado. Alguns operam numa região.
Sul, por exemplo, e outros operam num transporte interregional. Sendo assim, cada um tem as suas reivindicações que dependem da sua forma de operação. São trabalhadores autônomos, não é aquela estrutura, e você bem lembrou, uma estrutura sindical, piramidal, sindicato, federação, confederação, central sindical, que alguém dá uma ordem lá em cima, ela embaixo é obrigada a cumprir. Não, cada um é dono do seu instrumento de trabalho, o seu caminhão, e é autônomo na decisão. Isso, em termos sociológicos, é maravilhoso. Significa, lembra um pouco Atenas, na época lá de Péricles, o inventor da democracia. A disputa se dá lá no debate e cada um tem o domínio da sua vida. Isso é, em termos democráticos, de uma radicalidade positiva fenomenal. A grande questão é que ele, e vocês bem já destacou, com quem negociar. O papel do WhatsApp revolucionou a luta reivindicatória no Brasil. Nós temos uma cessura, uma ruptura que ocorreu na semana passada. O WhatsApp tem uma forma de mobilização que nunca na história do Brasil teve. Via panfletos, via jornais, via telefonema, telex, fax, nada disso. O WhatsApp é que construiu, fez com que os autônomos adquirissem um sentido coletivo. Isso, sociologicamente, é uma coisa maravilhosa. Aquele autônomo, eu tentei conversar com um cidadão hoje no Jornal da Manhã que disse que representa 46 mil caminhoneiros e tal. Mas ele não entendeu a minha pergunta. O espaço de sociabilidade do caminhoneiro antigamente à noite era o posto de gasolina, onde ele parava o caminhão e lá jantava, conversava com os amigos, dormia e tal. E ali ele tinha os contatos com aquele pequeno número de caminhoneiros. O WhatsApp fez com que ele tivesse contato com o mundo inteiro, com o Brasil inteiro. Então aqueles amigos que eram 10, 30, 40, 50, hoje são milhares que eles se comunicam automaticamente. Portanto, há uma ruptura, uma mudança. E o governo está ainda na época do telex, não está no WhatsApp. E o senhor, o general Sérgio Etchegoyen, é um desastre, hein? Se fosse na Coreia do Norte, ele estava fuzilado, porque em matéria de informação, com o ditador de lá que até mandou um míssil no tio, né? Você imagina um míssil. Ele não, ou ele não recolheu as informações. Porque dormiu, por muito menos. Né? É verdade. E veja o irmão lá no aeroporto, lá em acho que era Singapura, na Malásia que estava, né? Veja, ou ele não recebeu as informações, eu perguntei ao ministro Jugman, mas a resposta não ficou muito clara, ou o Sérgio Etchegoyen, que é do GSI, Gabinete de Segurança Nacional, que é o SNI da modernidade, ou não recebeu as informações, ou recebeu e passou o presidente que desqualificou, né? Uma coisa ou outra, que não é possível não ter tido conhecimento de uma articulação tão ampla, com milhares de caminhoneiros pelas 27 unidades da federação. Aí é muita incompetência. Diga, Zé Maria. Desde cedo, Felipe, a gente fala exatamente sobre isso. O Vila descreveu com a maior perfeição, como é característico dele, né, este passo sociológico que eu entendo que pode chegar à substituição dos sindicatos pelo WhatsApp. Quer dizer, para que você ter estrutura sindical? Monta um grupo de WhatsApp, se você é o administrador e consegue uma adesão maior, pronto, fica muito mais barato e muito mais eficiente e transparente demais. E sem pagar imposto ou qualquer outra contribuição travestida de imposto. Né? Exatamente. Na linha disso que a gente está falando, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos informou nessa segunda-feira, na tarde dessa segunda-feira, que estava realizando assembleias com os caminhoneiros e que os trabalhadores ainda não decidiram pelo fim da greve. E o presidente da entidade, o Dilmar Bueno, estava apresentando os pontos do acordo fechado no domingo por lideranças do movimento com o governo e ouvindo a categoria. E a CNTA, essa Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, afirmou justamente que aguarda a definição dos motoristas autônomos. Quer dizer, uma coisa é o governo fechar o acordo com as lideranças, outra coisa são os caminhoneiros autônomos concordarem com esse acordo e, de fato, pararem o movimento. Se é que eles representam, viu, Felipe, alguma coisa mesmo. Porque hoje o senhor que nós entrevistamos no Jornal da Manhã disse que a federação dele tem 46 mil associados, mas que ele estava pedindo para o pessoal voltar ao trabalho e ninguém voltava. Então eu falei, mas há uma fratura, então, entre o que o senhor determina e seus
associados. Quer dizer, na verdade, pela fala dele, eu percebi que os associados parece que têm razão em não aceitá-lo. Porque eu andei perguntando algum cotidiano da vida de caminhoneiro e parece que ele estava um pouco distante. Parecia aquele líder sindical tradicional que se afasta um aricampista. O aricampista foi o cara que ficou há mais tempo à frente de uma confederação, a CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Ele ficou acho 45 anos como presidente. Ele usava só sapato de cromo alemão. Era o Ricardo Teixeira da CNTI. Era o Ricardo Teixeira daquele velho sindicalismo e tal. Cromo alemão, todo arrumadão e tal. Esses caras... Então, eu vi o Fonseca, porque agora já ficou conhecido, porque até os ministros citaram o Fonseca. Parece personagem de Chico Anísio, tá, o Fonseca. Então, o Fonseca, eu olhei pro Fonseca, o Fonseca não sobe no caminhão, acho que há 3 milênios. Quer dizer, com esse pessoal, não adianta negociar, porque não vai ter resposta da categoria, né? Mas é incrível, Felipe, a hora que esse pessoal saiu do Palácio do Planalto, que eu olhei na cara deles, eu me lembrei imediatamente do professor. Me lembrei imediatamente do professor Vila, eu olhei para ele, me lembrei, falei, não, esse aí não dirige caminhão não. Sabe aquela pele bem tratada, sem mancha, clarinho, não toma sol na cara, as mãos lisas, unhas feitas, parece que ele foi na manicure e passou base antes de ir para o Palácio do Planalto. Falei, não, esse aí não é do ramo não. O senhor tem razão, não é do ramo não. E a cúpula das Forças Armadas, informa o Estadão, avalia que a situação da greve dos caminhoneiros é muito delicada e que o quadro se agravou ontem. A reportagem afirma que comandos de todo o país têm feito 2 reuniões diárias e consideram que hoje é um dia crucial para medir a temperatura do que está por vir. Os militares, ainda segundo o jornal, temem a adesão de novas categorias e também se preocupam com a avaliação da população sobre o próprio trabalho. No Palácio do Planalto, o clima é de apreensão, não porque a greve dos caminhoneiros ainda não acabou, mas porque o governo sabe que depois que a questão do diesel for realmente superada, a pressão será em cima do preço da gasolina. Oficialmente, o discurso é outro. Michel Temer afirmou hoje ter absoluta convicção de que a greve dos caminhoneiros será resolvida até amanhã, terça-feira. Hoje, o presidente da ABICAM, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, José da Fonseca Lopes, falou sobre a greve. Andrezão, vamos ouvir, solta aí. Eu vou fazer aqui uma denúncia bem séria, tá? Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve. Tem um grupo muito forte de intervencionistas nisso aí. Eu vi isso aqui agora em Brasília, na parte da manhã. Eles estão prendendo caminhão em tudo que é lugar. Na Vila Carioca, lá nas bases, são pessoas que querem derrubar o governo. Eu não tenho nada que ver com essas pessoas e nem os nossos caminhoneiros autônomos têm. Mas eles estão sendo usados por isso. E nós não vamos aceitar essa situação. O pessoal quer voltar a trabalhar, eles têm medo porque estão sendo ameaçados de forma violenta, não mostram armas, mas levanta a camisa, a blusa, e isso está pegando em todo lugar do país. E eu acho que a ABICAM não está preparada e não quer saber de nada disso. O governo não é bom? Eu, como cidadão, posso até concordar que sim, mas como um profissional que estou fazendo o que eu estou fazendo, jamais eu posso misturar a estação. Vila, a gente tem visto que tem várias correntes aí nesse movimento dos caminhoneiros e, obviamente, há uma exploração política e, às vezes, até uma demonização também, e a gente fica com uma dificuldade de mensurar a quantidade de caminhoneiros, por exemplo, que tem esse posicionamento intervencionista, que está querendo derrubar o governo, a quantidade de caminhoneiros que está simplesmente reclamando porque precisa ter melhores condições de trabalho, porque tem um imposto muito alto incidindo sobre o preço do combustível, e tem que tomar cuidado também com esse tipo de declaração para saber o que de fato está acontecendo, porque é um movimento com várias correntes, né? Ele tem primeiro, esse senhor, o Fonseca, de apontar quem é que está fazendo isso. E, evidentemente, a Polícia Federal, os órgãos de informação do governo têm, eu presumo, condições, evidentemente que tem, de acompanhar o que está acontecendo e pensar quais são as influências de um radicalismo político que estaria, nós estamos no condicional, influenciando o movimento dos caminhoneiros. Isso é muito fácil de ser feito, basta ter um mínimo de contato e existem os chamados elementos infiltrados para descobrir quem está fazendo isso. Então não precisa o Fonseca dizer isso. Agora,
Eu fico mais... Só um segundinho, porque esse ponto que você tocou é muito importante, porque muitas vezes ficam essas acusações de rótulos políticos contra uma abstração. E tem que dar nome aos bois, senão a gente fica sem saber. Né? Eu perguntei, o senhor de manhã, que eu não me lembro o nome dele agora, aqui de uma federação de São Paulo, ele falou, mas identifica os partidos. Não quero identificar. Eu falei, mas o senhor identifica então quem é? Não. Então fica complicado. Tem que chegar e falar, olha, o Paulo, o Pedro, a Maria e o José. Agora, eu também estou muito preocupado com essa primeira parte do que você leu, que questão das Forças Armadas. O governo federal é um governo sem força, que vive uma grave crise de autoridade. Provavelmente a mais grave das últimas décadas. Nós somos próximos ao caos. Como não tem autoridade, o governo empurra o problema que ele tem para as Forças Armadas resolver, de forma oportunista. Como fez no Rio de Janeiro, faz agora em relação à greve dos caminhoneiros. Isso daqui é muito grave. As Forças Armadas não devem exercer nunca o poder de polícia. Vale destacar, eu citei aqui, mas não custa repetir, né, o que ocorreu no final do Império, quando o Exército, à época, se recusou a fazer o papel de capitão do mato, que era perseguir e apresar os escravos fugitivos e devolvê-los, entre aspas, aos seus proprietários, tal. O Exército falou que essa não era tarefa do Exército, tal, além da coisa ignóbil que era isso, tal, nem se fala, né, do terrível que era isso. Agora querem fazer a mesma coisa, usar o Exército para tudo. Teve o episódio do Rio de Janeiro, né, que ainda está em curso, e agora a questão da greve dos caminhoneiros. A grande questão é que o governo, quando não sabe fazer alguma coisa, ele empurra para o Exército resolver. A impressão que dá, se o Temer não tem autoridade, ele podia pegar o seu boné e vir para São Paulo e deixa o governo. Agora, não pode querer queimar os militares, que esse é o intuito, de tentar desgastar as Forças Armadas. O meu temor, caso continue a mobilização, é que ocorra um incidente. Pode ocorrer. E você está numa refinaria, tanques, caminhões-tanques, tudo isso. Chega, por exemplo, um comando do Exército, que eu espero que isso não ocorra, evidente, mas eu estou numa hipótese que nessa situação pode até ocorrer, infelizmente, e haja um incidente, pode ocorrer uma morte e tal. Aí vão querer imputar isso ao Exército. Então, a grande questão, se o governo é incapaz de não ter autoridade, não empurre para que o Exército exerça a autoridade que o governo não consegue exercer. Se o governo não tem condições de exercer a autoridade, então é melhor renunciar e voltar para casa. E aí, José Maria Trindade, a gente vê que tem militantes, pelo menos na internet, há muitas denúncias de pessoas que estão tentando instrumentalizar esse movimento. E aí teriam militantes petistas, teria gente que está pedindo a intervenção militar. A gente precisa tomar cuidado para mensurar exatamente a representatividade dessas pessoas dentro do movimento completo dos caminhoneiros, né? Você vê, Felipe, que o sistema de informação do Exército é eficiente, mais eficiente até do que o sistema de informação do próprio presidente Michel Temer, né? É tradicional que existem os sistemas de inteligência nas forças, né, no Exército, Marinha e Aeronáutica. O da Aeronáutica sempre foi superior, eu nem sei explicar por que isso, né? Já é uma cultura da Aeronáutica e eles têm informações corretas. É verdade essa preocupação, porque aqui em Brasília, por exemplo, o apoio já está se ampliando para motoristas de vans, para os motorboys, que são os motociclistas que carregam encomendas aqui por Brasília, em todo lugar tem, né? E os mototaxistas e outras categorias que estão querendo também o mesmo que houve para o diesel, para a gasolina. Não há nada mais normal do que isso se não fosse o custo disso. Só o diesel vai custar 13 bilhões e 500 milhões de reais. 13 bilhões. E se isso se ampliar para a gasolina, ninguém sabe o preço real, né? Isso para empurrar o problema até dezembro, janeiro, assume o novo presidente da República. Hoje foi um dia de manifestações isoladas aqui em Brasília. Fecharam a esplanada dos ministérios. A esplanada, fizeram um movimento em apoio à intervenção militar e vários outros, né? Enfim, mas o mais forte mesmo foi a intervenção militar. De novo, essa história, no momento em que o presidente Michel Temer joga as Forças Armadas para resolver um problema, como disse o professor aí, que é do governo. Não precisava mais do que organização e ordem nisso. Professor, o governador de São Paulo me traduziu o quadro muito bem neste final de semana numa entrevista. Ele dizendo e se colocando como um representante que não tem a força de um eleito,
E aí ele falou a soma, né? O presidente da República, que é um vice, o prefeito de São Paulo, que é um vice, e o governador, que era ele falando, que também era um vice. Veja que dificuldade, né? Realmente é uma situação bastante complicada. Nós conversamos hoje no Jornal da Manhã com o governador Márcio França. Ele não gostou muito da minha pergunta, não tem nenhum problema, porque eu não estou para fazer perguntas que eles gostem, né? Ele disse que até sexta-feira não tinha se pronunciado porque o problema era do governo federal. Mas pera, alto lá, homem. Que está governando o estado mais importante economicamente da federação, que tem 22,5% do eleitorado. A questão é que o problema é de todos, não é que é o problema do presidente da República. Cabe, né, ter tido uma participação naquele momento, na segunda, terça, quarta, quinta, só na sexta-feira que ele resolveu se pronunciar, e mesmo assim empurrando parte da questão financeira para o governo federal. Quer dizer, então é assim, quando o estado quer resolver, ele empurra para o governo federal. O governo federal recebe todas as demandas, o presidente não tem autoridade, resolve conceder tudo que é solicitado, nem faz as contas direito. Quando as contas são feitas, o Rodrigo Maia foi um péssimo aluno de matemática, foi reprovado, inclusive 2 vezes, né? Não consegue somar e subtrair, e quem vai pagar isso, tudo professor? Um erro tão básico de 2 bilhões para 16 bilhões. Para 16, e fazendo aquela cara de esperto, gravando um vídeo, ele e o índio, o Eunício Oliveira, né, na semana anterior, tal. Então fizeram aquela confusão danada. Então a grande questão é que toda essa confusão, a incompetência do governo, quem vai pagar somos nós, como de hábito, né? Nós vamos pagar, e a crise vai se aprofundar. Aqueles indicadores do que o Brasil ia crescer 3%, já caiu para 2,5%, 2%, tem gente falando 1,5%. Ou seja, todo aquele... E o Henrique Meirelles, que era aquele gênio da raça, tal, agora a gente não sabe. E onde tudo isso vai terminar. E o meu temor maior é essas questões que vocês estão lembrando. É a questão da greve se manter. Caso ela se mantenha, ela pode expandir para outras categorias, o governo perder a autoridade total, e parece que já perdeu no Congresso. Hoje tira a sessão no Congresso. Teve, Zé? Né? Então não votou lá. Também não tinha quórum, né? Provavelmente. Não, imagina. Semana pique. Também não é justo numa segunda-feira eles trabalharem. E assim a vida segue, né? E a Polícia Federal... Ninguém é de ferro, Zé Maria. E a Polícia Federal abriu 37 inquéritos em 25 estados para investigar a suspeita de lockout na greve dos caminhoneiros. A Justiça Federal, no entanto, já negou alguns desses pedidos. Em Goiás, por exemplo, a PF solicitou busca e apreensão na casa do gerente e dos donos de um posto de combustível que teriam sido favoráveis a um bloqueio de caminhoneiros. O MPF se opôs ao pedido e a Justiça Federal negou a solicitação. Em Brasília, a PF pediu prisão temporária de empresários suspeitos de praticar lockout. O MPF também se opôs por não enxergar elementos para detenção. Em entrevista coletiva no começo da tarde, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a Polícia Rodoviária Federal vai investigar denúncias de que há infiltrados políticos nas manifestações dos caminhoneiros. Segundo ele, há muitos não caminhoneiros que querem sair ganhando dessa situação. O pré-candidato Jair Bolsonaro usou o Twitter para defender a revogação de multas e prisões de caminhoneiros. Disse, aspas, qualquer multa, confisco ou prisão imposta aos caminhoneiros por Temer, Jungmann será revogada, Michel Temer e Raul Jungmann, né? Será revogada por um futuro presidente honesto/patriota. E aí, Marco Antônio Villa, com a parte aqui, tirando aqui a autopromoção, né, o presidente honesto e patriota, essa parte da multa, do confisco, da prisão ser revogada, você acredita que é uma saída aí em meio a esses acordos, não? Olha, aqui em São Paulo, foram cancelados de acordo com o governador do estado. Eu não entendi porque foram multados. Quer dizer, mas cancelaram o tal. Houve o cancelamento. Segundo também foi dito na esfera federal, haveria também o cancelamento dessas multas. Foi o que foi dito pelas autoridades federais e aqui do estado de São Paulo tal. Agora, a questão que se coloca é a reivindicação em si, né? É que são vários pontos. A questão toda é que não se sabe sequer qual é o conjunto das reivindicações, porque cada hora é uma coisa.
a situação é tão complicada que você não sabe efetivamente qual é o conjunto. Então, quando você acha que atendeu as reivindicações, diz não, tem mais essas outras. Aí você vai na parte B. Aí diz, não é só a parte B, tem a parte C. Então fica interminável, é uma história sem fim, porque é um governo incapaz. E aí o serviço de informações é básico. O serviço de informações é que tem de determinar se o Paulo, a Maria, o José são representantes ou não. Porque as informações que o governo tem, sabe quem são os líderes. Por isso que há um serviço de informações. Por isso que tem a Polícia Federal, etc. Isso na esfera federal. Mas o governo tem um péssimo serviço de informações. E outra vez o general Etchegoyen, que é uma boa pessoa, cordial, educado, etc., porém, no exercício das suas atribuições ministeriais, é um desastre. Agora, Zé Maria Trindade, não pode ser também que os caminhoneiros estejam querendo demais? Eles viram que eles têm força, que eles pressionam, e aí o governo entrega, e aí aquele negócio, dá a mão que é logo o braço? Felipe, sabe quando você está vendendo um carro, quanto que você quer no carro? Aí você diz, eu quero 20 mil. Aí a pessoa, não, tá certo, eu compro o carro. Você não volta para casa com a intenção, gente, eu pedi dinheiro, tinha que ter pedido 25 mil, 30 mil. É o que está acontecendo. Os caminhoneiros pediram uma coisa, o Temer deu a mais do que a proposta original do movimento. Se lá atrás o governo tivesse simplesmente retirado a CID, o PIS, PASEP, já está tudo certo, está tudo bem. Agora não, o governo pagou tudo, eles não têm mais nem o que pedir. Sobre o Bolsonaro, esse comentário aí, eu fiquei assustado porque o Bolsonaro é autor de um projeto que está no Congresso Nacional e que eu acho interessante, de mandar prender quem obstruir vias de acesso, prender caminhoneiros, e dá até 4 anos de cadeia o projeto original do Bolsonaro. Eu acho correto. Eu acho um absurdo obstruir vias. É tanto que os caminhoneiros nem fizeram isso no final. Tiveram lá o bom senso de liberar a passagem de veículos e tal, ainda que eu ache desnecessário obstruir passagem de caminhões. Se a classe está tão unida assim, não precisa obrigar ninguém a ficar num bloqueio. Mas o caso é o seguinte, obstrução de vias tem que ser regulamentado no Brasil, porque está banalizado. Qualquer coisa que aconteça, tem gente aí obstruindo vias. Eu vi, por exemplo, uma pequena cidade no Vale do Jequitinhonha obstruindo a Rio Bahia, uma estrada que cruza o Brasil de ponta a ponta. Então imagina um sujeito que saiu lá do Rio de Janeiro, indo para Salvador ou para o nordeste do país, e chega lá no interior e para numa obstrução porque faltou água na cidade. O que esse cidadão tem a ver com falta de água naquela cidade do interior? E obstrui uma Rio Bahia, uma BR, a BR-116. Então, assim, eu sou totalmente contra obstrução e acho que o projeto dele deve ser olhado. Mas agora, para você ver que a campanha é diferente do dia a dia, né? Isso com certeza. Agora eu gostaria só de deixar marcada minha posição, que eu não comparo, e ninguém comparou aqui, mas eu estou só registrando, os caminhoneiros com o MTST do Guilherme Boulos. O MTST invade propriedade privada, propriedade pública, coage os moradores, cobra aluguel, impõe que eles participem de manifestação, tem um controle totalitário daquelas pessoas tal. O caso do movimento dos caminhoneiros, em momento algum você tem invasão de propriedade pública, de propriedade privada, esse tipo de coação sobre os participantes tal, né? Então, são duas formas de manifestação muito diferentes. Nós estamos falando dos caminhoneiros que, volto a dizer, um caminhão custa, alguns mais baratos, em torno de R$250 mil, que é um valor fabuloso. As prestações são muito altas, os impostos que eles pagam são muito altos, a manutenção é muito alta, os pedágios são escandalosos, especialmente de São Paulo. Eu falei de manhã, ficou muita gente revoltada, mas eu, se fosse governador, anularia todas as concessões de pedágio, voltaria todas para o Estado e aí sim faria uma concessão séria, que o caso de São Paulo é um escândalo, é um assalto, é uma coisa que não pode equilibrar, mas não tem nenhum governador que tem peito aqui, porque são tudo bananões, né? Então, a vida de caminhoneiro, eles perdem a sua carga quando são assaltados, e quantos caminhoneiros não morrem por ano e nem sai notícia no jornal, nem nós falamos sobre assunto tal. Então, o que é a vida, o estresse de um caminhoneiro, de sentar naquela boleia, né, depois de, muitas vezes, dorme na própria cabine, naquelas condições terríveis das estradas brasileiras, emburacadas, tudo aquilo, né? E nós
nós vimos de uma hora para outra, o Brasil foi apresentado a uma categoria que não conhecia, caminhoneiros, e não sabia do modal, porque agora a moda é modal. Todo mundo fala em modal, né? Ninguém sabia da importância dos caminhoneiros. Né? Que aí as ferrovias descobriram que o Brasil não tem ferrovias, e os presidenciáveis nunca tocaram no assunto, porque eles nem sabem também, eles não estão nem aí, né? Então a coisa toda é que chegou numa situação que o Brasil, esse movimento, claro que tem um custo terrível, prejuízo econômico, estresse, problemas na área de saúde graves, tudo isso, mas tem uma coisa que nós estamos sendo apresentados para o Brasil real. Isso é bom, é duro, não é fácil, mas esse é o Brasil real. O Brasil que os políticos se omitiram, porque ninguém falou nada, né? O senador, volto a dizer, os 3 senadores de São Paulo, esses eu não me esqueço, estão até hoje calados. Eu acho que eles estão viajando, não sei se é igual Augusto Nunes, estão no sul da França, alguma coisa assim, estão lá, tal, alguma coisa, mas o que é incrível, eu não sei onde está Serra, Suplicy e o suplente do Aloysio Nunes Ferreira, que eu nem lembro o nome, mas é tão inexpressivo que nem o nome eu lembro. Mas é importante o Vila, rapidinho, Zé Maria, é importante o Vila fazer uma distinção aqui entre o pessoal do MST, do MTST e os caminhoneiros que, obviamente, trabalham quando não estão aí paralisados para o bem do país, levando o abastecimento para todos os lugares. Então, são cidadãos de bem, trabalhadores. Só que o ponto em comum, nesse momento, foi o bloqueio de algumas estradas. Isso é um recurso, um método muito utilizado por essas organizações muito bem chamadas, muitas vezes, de terroristas. Então, esse ponto em comum é que é o incômodo. Os cidadãos de bem, a gente precisa deixar muito claro isso, não precisam recorrer a esse método. O movimento do impeachment da Dilma Rousseff foi um movimento de rua em que as pessoas foram para as ruas aos milhões sem causar maiores transtornos para o resto da sociedade. Eu não estou dizendo que todos os caminhoneiros bloquearam estradas, isso não aconteceu em todos os casos, mas existiram sim bloqueios. Pessoal, eu vejo nas redes sociais dizer que as emissoras de televisão estão dizendo que as estradas estão bloqueadas e não estão bloqueadas, aí eles mostram um trecho que não está bloqueado, mas a gente tem informações aí da imprensa mostrando que há trechos que foram bloqueados sim, então não dá para negar que houve bloqueio. E eu, como Zé Maria, sou totalmente contra o bloqueio da estrada. Não quer dizer que todo mundo está fazendo isso. Zé, eu vou pedir para você comentar no início do próximo bloco, que o Andrezão está me avisando aqui que o tempo está estourado, e eu quero registrar que a Voz do Brasil vai ao ar hoje às 20 horas na Jovem Pan. A gente vai para uma janela de comerciais e volta já. Os pingos nos is. Que tal passar as férias de julho com toda a família no resort mais exclusivo do Brasil? O Transamérica Comandatuba tem mais de 80 opções de esportes e lazer, 21 quilômetros de praia, voo direto para o aeroporto da ilha, programação rock and roll com Camp Rock for Kids e o melhor, agora é all inclusive. Comprando o seu pacote com a To Go Travel, você tem cortesia de hospedagem de 2 crianças e os 10 primeiros que comprarem ainda ganham 10% de desconto nas diárias. Mas corra, essa promoção é por tempo limitado. Ligue 4003-3216 ou acesse www.togotravel.com.br e consulte condições. Transamérica Comandatuba All Inclusive é com a To Go Travel. Os pingos nos is. Tintas MC, tudo em tintas para você. A maior rede de lojas de tintas do Brasil. Há 54 anos oferece as melhores marcas do mercado. Você encontra Souvenir, Coral, Sherwin-Williams e muito mais. São mais de 100 lojas espalhadas por São Paulo, Minas e Goiás. Venha fazer um orçamento conosco. Acesse www.tintasmc.com.br e descubra uma loja perto de você. Tintas MC, tudo em tintas para você. Trânsito. No ABC Paulista, em Santo André, Avenida Prestes Maia tem caminho congestionado nas 2 direções entre a Avenida Dom Pedro II e a passagem pela Rua Ilhabela. Toda essa lentidão por conta de grandes filas para abastecimento na região da Praça Cabo PM Wilson José da Silva. Também caminho congestionado por conta de filas em postos de combustíveis na Radial Leste. O motorista que sai da região central encontra o caminho travado desde o viaduto Glicério. Toda essa lentidão concentrada na região da Rua Almirante Brasil, dificuldades na direção do bairro. A Radial Leste, para quem chega na região central, neste momento não encontra dificuldades. Você já conhece o aplicativo Chama? Chama é o melhor jeito de pedir seu gás. Você escolhe o fornecedor com melhor preço e tempo de entrega e pronto. Baixe agora. Partiu pra cima.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora, é o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Marco Antônio Villa no estúdio da Jovem Pan em São Paulo. Lá de Brasília, José Maria Trindade. Quero reforçar aqui para os ouvintes que mandem mensagem de áudio e de vídeo para participar desse programa para 011 DDD aqui de São Paulo. Anote aí quem não anotou ainda o número 931 17 0620. 931 17 0620. Não esqueçam de dizer no fim do comentário o seu nome, nome da cidade da qual você está falando e hashtag Partiu Pra Cima, campanha de 2018 da Rádio Jovem Pan. Zé Maria Trindade, por favor, complete. Pois é, olha, Felipe, era só uma justificativa aqui. Eu admito que a situação dos caminhoneiros com relação à obstrução de estradas é completamente diferente do MTST, porque, na verdade, a estrada é o material de trabalho deles, o local de trabalho deles, né? Quando os bancários fazem greve, eles interditam e paralisam o banco. Quando o Congresso faz greve, que nunca faz greve, mas fica vazio, interdita o Congresso. Então, por ser a estrada um local de trabalho do caminhoneiro, é isso que faz essa naturalidade de fazer manifestações e até interrupção de estrada, o que é completamente do MTST. Mas essa justificativa não legitima moralmente o bloqueio de estradas que causa diversos danos e prejuízos ao resto do país. Uma pesquisa do Ideia Big Data, realizada no fim de semana e publicada em O Globo, revela que 95% dos brasileiros reprovam a atuação de Michel Temer nas negociações durante a greve dos caminhoneiros. O mesmo levantamento também mostrou que 55% não concordam com a paralisação. Uma outra notícia, o apoio explícito à greve dos caminhoneiros caiu de 53,4% para 34,5%. Foi o que detectou a ferramenta de monitoramento de redes sociais, Torabit, é assim que se fala? Eu acho que é, né? Com base na análise de 361.807 posts entre meio-dia de sexta-feira e as 10 horas desta segunda. Os comentários positivos em posts também recuaram, de 52,2% para 45%. E a quantidade de comentários negativos subiu de 10% para 19,5%. É uma amostra aí, Vila, das redes sociais. Evidentemente, essas pesquisas são todas questionáveis, mas talvez os desdobramentos e os problemas nos hospitais, nos supermercados, começa a atingir o cidadão comum, pode fazer com que haja um recuo em relação àquele apoio inicial que vem desse sentimento anticorrupção também, anti-governo Michel Temer, né? Sim, mas eu fico sempre pensando, se os comentários positivos são 45% e os negativos cerca de 20%, dá 65%. E os outros 35%, né? Os outros 35% são neutros, provavelmente? Eu não sei. Eu acho engraçado muitas vezes esses dados. A questão, é claro, uma greve dessa você tem agora impacto, por exemplo, não só em muitas áreas, mas no abastecimento. Isso é claro, começa a ter impacto no abastecimento. Por outro lado, tem a questão dos hospitais, que é gravíssimo. Inclusive hoje falamos aqui, acho que não me lembro qual dos nossos repórteres, estava com o diretor da Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo, um grande hospital enorme, BP, e que tem, está com problemas sérios. E aí você vai passando pelos postos de saúde, a questão das escolas, etc, etc, etc. Agora, a questão de uma disputa ideológica, que acaba sendo uma disputa política ideológica, é quem convence quem. Se o governo está fazendo propaganda, né, em todas as rádios, TVs, inclusive aqui, imputando esses problemas aos caminhoneiros. Os caminhoneiros teriam, eu estou falando isso como observador, não estou concordando nem com um nem com outro, me afastando, teria de convencer a população que o problema não são eles, mas é o governo e tal. Agora começa essa disputa, ver quem é que ganha, para ser muito original, os corações e mentes da população. E aí, José Maria Trindade, o que você acha desses números, de uma suposta queda aí da aprovação da greve dos caminhoneiros nas redes sociais?
Felipe, me surpreendeu. Confesso que me surpreendeu o apoio da população à greve dos caminhoneiros. Para você ver como a sociedade está inquieta, está revoltada com tudo que está aí. Os caminhoneiros conseguiram traçar ali, eu não sei se foi espontaneamente, né, o perfil de que eles estariam contra o governo ou os governos, né? E isso acabou levando a população a apoiar, e aquela história até de levar comida, levar pães, né, dar apoio aos caminhoneiros, e não apenas no apoio implícito e calado, foi um apoio mais explícito, inclusive nas redes sociais. Isso me surpreendeu, né, o nível do apoio. Mas com o passar dos dias, né, a gente viu que as consequências poderiam ficar mais sérias. As pessoas viram, gente, como é que eu vou levar meu filho, o que eu vou fazer com meu filho se não tem aula, né? Tudo parou. E aí começa a cair. Isto, na minha opinião, não é uma maneira correta de fazer um protesto, em que você prejudica outras pessoas. O protesto, inclusive, foi para a porta das refinarias. Se houvesse simplesmente a paralisação nas estradas e tal, tudo bem. Mas não, os manifestantes foram para a porta. Aqui tem um setor de combustíveis. Brasília é toda setorizada, né? Então, o setor de combustíveis, tem até uma sigla, lá que estão as distribuidoras. Então, foi fácil aqui. Foi só colocar uma manifestação na rua, na via, que dá acesso e pronto. Estrangulou o fornecimento de combustíveis para Brasília. Na minha opinião, isso não tem nada a ver com o caminhão. Quer dizer, o caminhão é lá, na estrada e tal. Mas a distribuição de combustíveis é uma questão interna, né? E isso foi prejudicado. As escolas também, paralisaram as escolas porque os ônibus não receberam combustíveis. Então, isso aí acabou provocando esse desgaste no movimento. Mas como o movimento não tem um comando centralizado, ninguém se preocupou com isso, ninguém estava preocupado com isso. Foi mesmo espontâneo. E não há reservas estratégicas, né? Uma política de reservas estratégicas. Isso que eu comentei aqui, que não foi nem eu que tinha essa informação, mas foi um pessoal da Polícia Militar de São Paulo, um oficial que falou, olha, tem uma questão básica, não há uma política de reservas estratégicas. Que falou uma coisa importante, eu estive vendo no fim de semana também, que a Polícia Militar de São Paulo antigamente tinha nas suas bases, nas próprias bases, algumas bases, entenda-se, o combustível para suas viaturas. Aí chegou um gestor, agora a palavra da moda é gestor também, né? Aí chegou um gestor, sempre tem aquele que quer reinventar a roda. Aí o gestor falou, não vão ter isso não, vamos abastecer nos postos de gasolina credenciados, etc, tal, e virou esse caos, né? Então, e aí ele no meio dessa longa questão que ele me mostrou, entrou essa questão das reservas estratégicas, o que mostra que é um verdadeiro caos. É inadmissível que o país não tenha uma reserva estratégica organizada, distribuída nas várias unidades da federação, de acordo com as demandas. Tem a questão das usinas termoelétricas, que é um negócio... E aí, como é que fica? Um negócio complicado também das usinas termoelétricas. Então tem muita coisa. Essa greve foi abrindo... É uma espécie de história sem fim, que você entra na discussão de combustível, privatização, transportes, a questão da produção de energia, vai abrindo tudo. Exato. Como as coisas se interrelacionam, né? Exatamente. E se o governo, como o ministro hoje, Eduardo Guardia, disse que poderá fazer, aumentar outros impostos para compensar a redução dos impostos sobre o combustível, será que a população vai ficar mais ainda contrária à greve dos caminhoneiros? Será que ela vai perder mais apoio ou a população vai ficar com raiva do governo? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Você mande a sua mensagem de áudio e vídeo aqui para os Pingos nos Is e comente esse assunto também. A gente vai para mais uma janela de comerciais e volta já. Os Pingos nos Is. Já falei, chama a Pancron. A Pancron resolve. Pancron Indústria Gráfica, bom dia. Oi, é verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre conquistam os melhores prêmios na impressão de material promocional, livros e revistas? É verdade. Ufa, ainda bem. O meu chefe mandou chamar vocês. Já estamos indo. Pancron Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço, não tem jeito. Chama Pancron. São Paulo 3340-6901. A Pancron resolve. Os Pingos nos Is.
preço baixo e o melhor atendimento só nas Lojas 100. Smart TV Toshiba LED de 32 polegadas com conversor digital e internet nas Lojas 100, só R$ 1.098 à vista ou em 12 de R$ 109,80 por mês. Aproveite! Notebook Positivo Quad-Core com memória de 2 GB, armazenamento ultra rápido de 32 GB, Windows 10 e Mini HDMI nas Lojas 100, só R$ 968 à vista ou em 12 de R$ 96,80 por mês. Nas Lojas 100, o preço é sempre mais baixo. Vai lá! Sebrae, empreendedorismo que transforma. Há quase meio século, Sebrae apoia o empreendedorismo que transforma velhos modelos e faz surgir uma nova economia, mais criativa e colaborativa. Diariamente, o Sebrae apoia os empreendedores que transformam seus sonhos em realidade. Sebrae, empreendedorismo que transforma. Saiba mais em sebrae.com.br ou 0800 570 0800. Trânsito. Caminho também muito difícil na Avenida Salim Faramaluf, na direção da Luiz Inácio de Anhamelo. Pior trecho até a passagem pela rua Demétrio Ribeiro. Nessa região tem um posto de combustíveis e a fila é enorme na pista local da Salim Faramaluf. Tem lentidão desde a passagem pela rua Irmã Carolina. A pista expressa também tem dificuldades para o motorista que segue na direção da Vila Prudente. E segue a paralisação, a manifestação na Marginal Pinheiros, na altura da Ponte Laguna. Aproximação com acesso à Avenida João Dias, caminho para trás todo travado desde a passagem pela Ponte Estaiada. Dificuldades para quem segue na direção de Interlagos e caminho livre na Pinheiros, na direção da rodovia Castelo Branco. Chegaram os cursos modulares de especialização da Mauá, a pós-graduação que se encaixa no seu dia a dia. Saiba mais e inscreva-se em mauá.br/pós-graduação. Vamos com sede, agora é a hora. Partiu pra cima. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Marco Antônio Villa, lá de Brasília, José Maria Trindade. Uma última informação antes da gente passar aqui para a pauta de exploração política da greve dos caminhoneiros. É o seguinte, em carta aberta, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, destacou ser importante que todos saibam, aspas, após o final da greve, a regularização do abastecimento de alimentos para a população poderá levar até 2 meses, fecho aspas. Os reflexos sociais, ambientais e econômicos da paralisação, segundo o texto, são incalculáveis. No mercado, analistas já trabalham com a volta com tudo da inflação dos alimentos. Vila, algum comentário a respeito? Agora, com todo respeito à associação, todo mundo vai querer tirar o seu quinhão, né? Vai dizer que perdeu X e que precisa, portanto, de isenção disso, daquilo, ou extensão do pagamento do imposto A, do imposto B, do imposto C. De uma hora para outra é incrível o número de prejuízos. Alguns chegam a dizer que para regularizar, você veja o caso aí, 2 meses, algo de 2 semanas, de 1 semana, menos de 10 dias, né, de 2 semanas e meia. Então agora é aquela história, cada um quer defender o seu, né? E como você não tem autoridade, é um governo que perdeu a autoridade, porque essa é uma outra questão. Como é que esse governo vai se manter até 1º de janeiro, quando ele entrega a presidência da República ao presidente eleito dia 28 de outubro, né? Porque durante 7 meses o Brasil vai ter um zumbi. Um homem que, como diz o Zé Maria, chega o caminhoneiro na frente dele, ou lá dos seus ministros, e diz, nós não confiamos em vocês, tal. Virou escracho. O cara perdeu toda a autoridade, né? Portanto, como é que esse governo vai existir por mais 7 meses? Se é que tudo termina bem na greve, evitar qualquer tipo de incidente, vamos dizer que tudo termina essa semana. Como é que esse governo vai resistir até 1º de janeiro, né? Aliás, falando em estimativa de prejuízo, a FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, informou nessa tarde que a greve dos caminhoneiros pode acarretar perdas de vendas de até 570 milhões de reais por dia. E o prejuízo diário para o varejo do Estado de São Paulo pode atingir 1,8 bilhão de reais e do país 5,4 bilhões de reais por dia, de acordo com a entidade. Zé Maria, algum complemento aí? Sim, eu acho que pode acontecer, inclusive, o contrário, né? Se os estoques estão grandes aí no setor rural, eles vão ter que vender rapidamente e vão ter que diminuir os preços, né? Só no setor de proteínas, de produção de proteína animal, que eu acredito que eles terão uma certa dificuldade em repor os estoques. Eu vejo, professor, daqui de Brasília e Felipe,
eu costumo analisar até por uma origem, né, minha origem de repórter e de acompanhar de perto, eu vejo muito a história de cada um, as histórias particulares. Eu me lembro que naquele processo do Plano Collor lá, muitos casos particulares de pessoas que venderam a única casa que tinham e depositou no banco e houve o sequestro do dinheiro. Nesse caso, por exemplo, existe ali produtores que investiram tudo numa determinada produção e aí coloca em cima do caminhão e se perde na estrada. Quer dizer, muitos casos assim aconteceram. E no caso de produção de proteína animal, foram muitos, olha, falando do frango de novo, foram muitos frangos e outros animais que morreram e que vão quebrar pessoas, né? Muitas histórias particulares estão presas neste processo, nesse rosário aí de movimentação. Então, eu acho que se o campo tem mesmo produto para ser vendido, vai vender mais barato. Então vamos à exploração política da greve dos caminhoneiros. O PT tenta pegar carona na greve para tirar Lula da cadeia. A ideia do partido é surfar ao máximo na nova onda de críticas ao governo de Michel Temer após a paralisação dos caminhoneiros. Membros da sigla dizem que vão usar o levante como mote para defender a participação do ex-presidente na disputa pela presidência. O Sindicato dos Petroleiros, por exemplo, anunciou uma greve de 72 horas a partir de quarta-feira. Os sindicalistas da FUP, que convocaram a greve, pertencem à CUT, um dos braços do PT. Ao anunciarem a greve, eles disseram que a privatização da Petrobras destruirá o país. Afirma a nota, aspas, a gestão entreguista de Pedro Parente está obrigando a Petrobras a abrir mão do mercado nacional de derivados para as importadoras, que hoje são responsáveis por 1/4 de todos os combustíveis comercializados no país. Todos contra o aumento dos combustíveis. Privatizar faz mal ao Brasil. Fecho aspas. O governo anunciou que vai recorrer à justiça para barrar a greve dos petroleiros, que foi marcada para a próxima quarta-feira. O PT sempre tenta explorar aí todas as situações, evidentemente, ao seu favor. Agora, o Pedro Parente, por mais que haja críticas à conduta dele, ele está conduzindo uma estatal, ele não está privatizando a Petrobras, né? Não há uma privatização. O PT sempre tenta explorar. A Dilma falou que não teve nem prejuízo a Petrobras durante o governo petista, que é tudo mentira, né? Mas eu acho que tem um lado positivo. Se nós tivéssemos ouvido a Dilma, teríamos tocado o vento e não estaríamos passando por uma situação como estão passando. Tem esse lado também, né? Se a gente tivesse tocado o vento, não ia ter problema de greve dos combustíveis. Agora, a questão que se coloca é que eu acho que a gestão do senhor Pedro Parente, em momento algum, fiquei falando durante 2 anos, ele fez uma investigação interna na Petrobras para apurar o Petrolão. Afinal, o Petrolão nasceu na Petrobras e é impossível que tenha tido somente a participação de 2 ou 3, 4, 5, 6 diretores. Você tinha uma cadeia corrupta dentro da Petrobras. E a pergunta que eu faço, que é muito complexa, cadê essa cadeia da corrupção dentro da Petrobras? Será que essa cadeia da corrupção não continua lá? É a pergunta. É impossível aqueles valores terem sido pagos, né, valores fabulosos, sem que tivesse uma cadeia de corrupção dentro da empresa. Por quê? Porque o funcionário sabe o preço de uma refinaria, tem ideia, né? A Pasadena era 45 milhões, o preço dela de verdade, pagaram 1 bi. Então, a questão toda, a gestão dele também, de um lado não apurou o Petrolão, de outro, uma empresa estatal não deve operar como uma empresa privada. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é que é a casa da mãe Joana, não é isso. Não é para corromper, também não é isso. Não é para favorecer partido A ou B, também não é isso. Uma empresa estatal, ela tem de ser administrada também segundo as necessidades da política econômica do governo. Não tem nada a ver com o PT isso. Historicamente, a industrialização brasileira é filha das empresas estatais. Eu queria saber que empresário pensou criar em 1942 a Companhia Siderúrgica Nacional? Nenhum. Em 1953, que empresário quis criar a Petrobras? Nenhum. Teve algum empresário que nos anos 60 quis criar a Embraer? Que é um fenômeno brasileiro que foi criado ali em São José dos Campos pela Aeronáutica junto com o ITA? Ninguém. Que empresário quis criar a Embratel na década de 60? A então empresa brasileira de telecomunicações? Nenhum. Que empresário quis construir Itaipu? Me diga, nenhum. Eles querem agora, são igual gaviões, eles estão loucos para tomar tudo isso para eles. Porque investimentos de longa maturação nunca os empresários quiseram fazer. Então eles vêm agora com monomania
monomania, tem monomania. Vale um estudo. O Nina Rodrigues chamou o Antônio Consoleiro, estudou nas coletividades anormais, chamou de monomania religiosa. Eu chamo esse de monomania privatista. Qualquer problema, o cara tropeça na rua, vamos privatizar. Mas privatizar o quê, cara? O que, cara pálida? Né? Pera um pouco, né? Vamos entregar tudo para esses bandoleiros? Porque agora, no meio dessa discussão, vão falar da privatização da Petrobras. Eu queria saber que capitalista brasileiro colocou o seu dinheiro, não o meu, do BNDES, que é seu também, né? O dinheiro dele nos grandes investimentos. Nenhum. Eles são picaretas, esses grandes capitalistas. Eles são piratas, eles querem saquear o tesouro. Então não caiam nesse papo, nessa monomania privatista. É tudo picareta. Que tem de privatizar setores em que o Estado não é para estar? Eu concordo. Que tem de diminuir a presença do Estado em vários setores da economia? Idem. Agora, eu não quero entregar a Petrobras a bandoleiros, né? A traidores que não são brasileiros. Porque esse grande empresariado, ele não tá nem aí com o Brasil. Lendo a Veja no final de semana, não devia ser um grande empresário, mas tinha um rapaz com a esposa, com um bebê em Miami, dizendo assim: que orgulho, meu filho é americano. Cara, se eu tivesse poder no Brasil, você não pisava mais aqui, cara. Porque você vai para os Estados Unidos para ter um filho americano, meu caro. Você não é brasileiro, vai embora então. E os grandes empresários estão tudo em Miami. Tudo em Miami lá passeando na Flórida, né? Em Nova York, como dizia o Paulo França, em Nova York, gozando e tal. Que eles são jecas e rastaqueras. São jecas porque se ajoelham pessoas e rastaqueras porque são ignorantes, né? Então, e são traidores da pátria. Então perceba o seguinte, eles vão aproveitar desse caos para dar um golpe, uma facada nas costas do povo brasileiro e vir com a história de privatizar a Petrobras. Que ela tem de ficar só na extração, refino, concordo. De ter Braspetro, Transpetro, também acho que não tem de ter. Também acho. Agora, eles querem pegar o filé mignon. E não é o PT que vai defender isso, que o PT é criminoso, que quis destruir uma empresa que é o símbolo do Brasil, criada a 3 de outubro de 1953. Agora, não se pode negar que a Petrobras já foi entregue aos bandoleiros em razão da ingerência política, assim como Itaipu, principalmente nos governos petistas, como Itaipu, onde o João Vacari Neto atuou, sim. A Gleisi Hoffmann atuou antes. João Vacari Neto recebia um salário de 20,8 mil reais por mês para aparecer a 6 reuniões por ano. Isso aí era boquinha, os petistas enfiavam lá nesse cargo de conselheiro de Itaipu quem eles queriam dar uma boa remuneração. Então a ingerência política nas estatais é um problema seríssimo. Mas tem de acabar, Felipe. Agora, se não fosse o governo brasileiro, e a construção foi no regime militar de Itaipu, demorou 20 anos para construir, porque tinha problemas diplomáticos com a Argentina, porque a Argentina estava construindo com o Paraguai, e a PIP ia ser Etá e Corpus. Demorou 20 anos essa história. Foi uma luta, e se não tivesse Itaipu, hoje nós não estaríamos na Jovem Pan com luz, nós estaríamos com velas. Mas só o que eu quero apontar, não debater aqui com o Vila sobre a privatização, é que os eventuais propósitos positivos daqueles que criaram e desenvolveram as estatais no Brasil não são os mesmos daqueles que se apropriaram delas recentemente. Né? Concordamos, sim. Zé Maria Trindade, seus comentários. Pois é, olha, no governo Itamar Franco, o então presidente da República, Itamar Franco, me disse uma frase que eu nunca me esquecerei, se referindo a Gedel Vieira Lima, que quando ele assumiu, todos achavam ali do PMDB que o PMDB estava no poder e pronto. Ele não é o PMDB, é o presidente Itamar Franco que é do PMDB. Pois bem, e aí ele falou que o Gedel era um percevejo de gabinete. E aí todos riram e tal, percevejo de gabinete, fiquei com isso na cabeça. Porque, na verdade, nós temos percevejos de governo. Eles ficam nos gabinetes porque se nutrem dos poderes dos governos. E existem famílias inteiras que são, assim, exatamente, percevejos do poder. No Brasil, o Estado foi visto durante muito tempo como aquela mãe, né? Aquela vaca leiteira e tal. E uma frase que eu ouvi recentemente de que o carrapato ficou maior que o boi, ou seja, os dependentes do Estado estão em maior número, o Estado não pode mais supri-los. Eu concordo, sim, plenamente com o professor Vila, até porque hoje o Estado, ele é o grande indutor da economia,
ele é que define para onde vai a economia. Então, privatizar só por privatizar não é justificativo. Uma frase até dele: as empresas de ônibus, elas são privatizadas e não são exemplos de modernidade, de funcionalidade e até de preços. E isso em todo o país. São empresas privatizadas. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, eram públicas, foram privatizadas e não melhoraram, talvez até pioraram. Mas, professor, isso que o Felipe falou é muito importante. As estatais foram tomadas de assalto. Sim. Os salários na Petrobras, fora a roubalheira, que isso eu nem gosto de discutir, que ladrão é ladrão, tem que ir para a cadeia. Mas, administrativamente, os gestores que o senhor diz não gostar, e é verdade que eles chegam com ideias brilhantes, mas, na verdade, é apenas um marketing próprio, né, pessoal. Os funcionários têm 19 salários. E tem cartão de crédito corporativo, e tem ajuda de custo para não sei o quê, tem plano de saúde 100% pago pela empresa, aposentadoria com salário integral, tem mais não sei o quê. São reis, né? E isso não é justo até com o Estado. Agora, que eu acho que a definição estratégica do país tem que passar por algumas estatais, é verdade. Legal, Zé Maria Trindade, vamos para mais uma janela de comerciais e voltamos já. Os pingos nos is. Preço baixo e o melhor atendimento só nas Lojas 100. Smart TV Toshiba LED de 32 polegadas com conversor digital e internet. Nas Lojas 100, só R$ 1.098 à vista ou em 12 de R$ 109,80 por mês. Aproveite! Notebook positivo quad-core com memória de 2 GB, armazenamento ultra rápido de 32 GB, Windows 10 e mini HDMI. Nas Lojas 100, só R$ 968 à vista ou em 12 de R$ 96,80 por mês. Nas Lojas 100, o preço é sempre mais baixo. Vai lá! Os pingos nos is. A Gocil entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. gocil.com.br. O Grupo Santa Joana inaugurou uma nova maternidade em São Paulo, o Hospital e Maternidade Santa Maria, com acomodações para alojamento conjunto em que o bebê permanece mais tempo com a mamãe, banco de sangue, centro obstétrico com luz de LED para não aquecer o ambiente e cortina de ventilação para evitar infecções. Hospital e Maternidade Santa Maria, mesmo nível de excelência da Promatriz Santa Joana, Rua Leôncio de Carvalho 233. Responsável técnico Dr. Francisco Gianatásio, CRM 42825. Chegou a hora, é agora, vamos fazer um barulho, com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho, pra levantar essa bola, levantar a cabeça, pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça, partir pra cima. Jovem, com a gente vencer, vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto, vem ser jovem, partiu pra cima, juntos daqui pra frente, nada mais nos separa, mesmo contra a corrente, nossa marcha não para, nossos votos de paz, prosperidade e saúde. Mais amor, mais justiça, mais atitude. Com a gente vencer, vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto, vem ser Jovem Pan. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os pingos nos is. Aqui Felipe Moura Brasil com Marco Antônio Villa, lá de Brasília, José Maria Trindade. E o PT tentou lançar no último fim de semana a candidatura de Lula à presidência da República. O partido diz ter realizado atos em 70 cidades.
pode até ter feito, o problema é que não havia quase ninguém neles. Depois do fiasco do último fim de semana, a legenda deve pedir à Justiça uma autorização para que o ex-presidente possa gravar vídeos com mensagens políticas enquanto estiver preso. Segundo Gleisi Hoffmann, Lula está na prerrogativa dele. Ele é um cidadão e pode se manifestar politicamente. A solicitação deve ser feita nos próximos dias pelo advogado Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça no governo Dilma e vice-procurador-geral eleitoral. Ele deve encaminhar uma petição à juíza Carolina Moura Lebos, responsável pela execução penal do ex-presidente. Só faltava essa, né, Vila? É um condenado, um corrupto e lavador de dinheiro, gravar vídeo de campanha de dentro da cadeia. Isso não existe. E eu não entendo por que ainda ele não foi transferido para o Complexo Médico Penal de Pinhais. Ele está desde o dia 7 de abril lá na Polícia Federal em Curitiba, portanto, daqui a pouco vai completar 2 meses. E ele continua lá, ele tem de ser transferido, né? Sendo transferido, ele vai ter de seguir o regulamento da penitenciária de Pinhais. Ele hoje é um presidiário, como qualquer outro presidiário do Brasil. A legislação até o chama de reeducando. Eu acho isso ridículo, isso é só no Brasil. É impossível reeducar o Lula, né? Mas ele é um presidiário, tem de ir para Pinhais e pronto, acabou. Porque enquanto ele estiver na Polícia Federal, fica essas palhaçadas, essas visitas fora de hora, fica essa palhaçada ele gravar vídeo. Ficou recentemente, queriam fazer um debate eleitoral com o Lula dentro da Polícia Federal. Quer dizer, é uma palhaçada e atrapalha o trabalho da Polícia Federal e principalmente afeta os moradores que moram no entorno. Quer dizer, é necessária uma solução e o tempo passa e a juíza que cuida da execução fica permitindo que o Lula permaneça no prédio da Polícia Federal com aquelas benesses, né? Suíte, 15 metros quadrados, televisão. Esqueceram do carro roubado. Vocês veem que... Lembram do Ford Ka que foi roubado? Do subtenente do Exército que serve ao Lula, que deveria estar defendendo a pátria, mas defende o Lula. São um dos 8 assessores que estão servindo o Lula. Aquele subtenente tinha um Ford Ka que foi roubado com o passaporte, talão de cheque, documentos pessoais do Lula e um frigobar. Até hoje a Polícia do Paraná, estranhamente, o assunto caiu no esquecimento. Claro que é um fenômeno, um frigobar está dentro de um Ford Ka. Também acho, o oposto é mais provável. Agora, o assunto ninguém lembra mais. E para que do frigobar, né? Zé Maria Trindade, a gente falou aqui em Os Pingos nos Is que esse momento da campanha iria chegar e o Lula, como é que ele participaria? O PT gravou vários vídeos antes de ele ser preso para usar na campanha eleitoral, mas agora está querendo gravar vídeo dentro da cadeia. Aí é demais, né? É demais, muito demais. A história é o seguinte, ele nem é candidato, né? É uma pré-candidatura que você falou que ninguém soube, ninguém viu, porque talvez tenha sido um lançamento secreto, né? Porque todo mundo estava preocupado com gasolina, com dificuldades durante toda a semana e, na verdade, ficou mesmo reduzido. Ninguém acredita mais nessa ideia, né, de Lula candidato. E se prepare, porque, na verdade, haverá uma convenção nacional, né, para indicar Lula candidato à presidência. Não sei se a Gleisi vai chegar até lá livre para articular isso, né, o lançamento, e depois eles vão lá no Tribunal Superior Eleitoral, no último dia de prazo, para pedir o registro da candidatura do ex-presidente Lula. Não é possível autorizar, mesmo que fosse verdade, isso não é verdade, né? Não é uma candidatura e um pré-candidato não pode pedir votos. Um pré-candidato não pode gravar mensagem eleitoral nem nada. Isso é ilegal. Seria mais um crime eleitoral, né? Então é desculpa que eles estão inventando com essa história de que não existe a candidatura Lula. Existe sim a estratégia do PT em manter a candidatura Lula por falta de opção. Eu acho que o PT devia pedir desculpas, reaproximar-se da base e definir uma linha de ação como partido político e tentar esquecer Lula. Lula vai ficar guardado por muito tempo. Essa eu pago para ver, Zé Maria, o PT pedindo desculpa. Essa aí seria incrível. Em vídeo publicado nas redes sociais, Renan Calheiros aproveita a crise de abastecimento para falar em mudança na política de preços da Petrobras e pedir o afastamento de Pedro Parente da presidência da empresa. Vamos ouvir um trecho aí, Andrezão. A população já não aguenta mais pagar esses preços abusivos da Petrobras. Não
não apenas do óleo diesel, mas da gasolina, do etanol, do gás de cozinha. Se não mudar essa política de preços da Petrobras, nada vai melhorar. Mesmo que tenha, para isso, que afastar a direção da estatal e a equipe econômica. Quanto antes, melhor. Renan Calheiros, esse aí é um oportunista clássico, né, Vila? Esse está em campanha, fazendo o que pode para conquistar a população de Alagoas. Esse era para estar preso em prisão perpétua. Quando tivermos, e espero que um dia tenha no Brasil prisão perpétua para corruptos, em especial, ele seria um dos primeiros, tal, e com trabalhos na prisão, evidente. Não é que nós vamos pagar ainda a hospedagem de um criminoso como o Renan Calheiros, tal. É um palhaço, né, que continua aí. E as pessoas estão revoltadas contra isso também. Ninguém aguenta mais esse país, né? Então a greve dos caminhoneiros é uma manifestação, mas é isso, ver um bandido como é Renan Calheiros com a cara de pau de dissertar sobre os problemas da Petrobras. É um falsificador de nota fiscal, todos aqueles episódios dos bois voadores, né? É um ladrão contumaz, é um pilantra que oprime uma pequena cidade que a família domina, chamada Murici, em Alagoas, controla o governo do estado através do filho, né? É um homem que a gente tem que ter nojo dele ser brasileiro, que ele não merece ser chamado de brasileiro, e continue aí. Por quê? Porque os inquéritos, e alguns foram recebidos, acho que 1 ou 2, já nem me lembro, Zé, pode ser que saiba mais do que eu, pelo STF. E daí? Cadê o julgamento? Como é que é possível o Renan Calheiros estar solto, né? Com tanto inquérito correndo? Então não dá. Parte eu sei. O STJ, o que ele fez lá, no STJ, todo mundo sabe como é que funciona o Superior Tribunal de Justiça. Mas parte disso está no STF. E nada. E o bandoleiro continua solto. Zé Maria Trindade, a gente sempre comenta que o Renan Calheiros nunca teve muita simpatia em relação ao Michel Temer, mas obviamente se aproveitou da baixa popularidade do presidente para se tornar oposição e quis surfar na onda do resíduo eleitoral do Lula no Nordeste. Tudo isso para se reeleger como senador e manter o foro privilegiado. E agora, Zé Maria? Pois é, o PMDB, né, antigo, sempre foi muito dividido, mas existem ali duas divisões clássicas em termos de poder nacional, que é o PMDB da Câmara e o PMDB do Senado. Tanto é assim que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu essa história e criou o quadrilhão do MDB, do PMDB na Câmara e o quadrilhão do PMDB no Senado. Eles não se misturam, né? Eles se juntam, né, e ficam ali quando o interesse é comum. E o Renan Calheiros passou a ser adversário do presidente Michel Temer quando era líder do PMDB no Senado Federal. Num determinado momento, o presidente Michel Temer e o outro aliado dele, que é o Romero Jucá, do Renan Calheiros, falou, não, peraí, Renan, aí também já é demais. Você usar a liderança do PMDB, o partido do presidente, para atacar o presidente, aí ele teve que sair da liderança, isso depois de sair da presidência. Então ele ficou sem um protagonismo no Senado Federal. E decidiu se reeleger porque precisa deste foro especial que está caindo pelas tabelas, deve acabar. E ele pode ser reeleito, não por força dele. Agora imagine, o filho dele é mais popular do que o Renan lá em Alagoas, então ele pode até se reeleger. Mas o certo aí é uma estratégia dos políticos de contratar grupos para fazer esse trabalho aí. O Renan está fazendo esses vídeos, em cada assunto nacional ele joga esse vídeo atacando o presidente Michel Temer. Veja bem, ele está defendendo a saída do presidente da Petrobras, Pedro Parente. E é uma voz muito grossa, viu? Muitos políticos estão pedindo a saída de Pedro Parente. Na verdade, simboliza uma mudança na Petrobras, que o presidente Michel Temer já demonstrou que não quer fazer, porque seria muito caro para o país, né? Que é jogar a Petrobras de novo na linha de que o governo interfere muito, aí as ações caem e desmoraliza a Petrobras no mercado. Como o mercado é um instrumento muito forte na política nacional, dizem até que domina a política, não é a política que domina o mercado e que define o mercado, mas o mercado que define a política, né? Ninguém vai mexer na Petrobras, pelo menos neste governo. E aí cabe ao senador Renan Calheiros, que tem 14 inquéritos, já é réu 3 vezes no Supremo e condenado uma vez na primeira instância, na Justiça Federal daqui de Brasília, fazer esse tipo de papel.
É isso aí, Zé Maria. Agora vamos começar a parte pitoresca de Os Pingos nos Is, que sempre está aqui presente. Quem também falou sobre a greve foi o cantor Roberto Carlos. Durante show nesse fim de semana, ele manifestou solidariedade aos caminhoneiros. Solta aí, Andrezão. Às vezes os fins justificam os meios. Meu carinho, meu respeito por todos os caminhoneiros que estão fazendo todo esse movimento. Tá aí, Roberto Carlos. Você curte um Roberto Carlos, Vila? Fala a verdade. É da minha geração, tal. Grande Roberto Carlos. São muitas emoções nessa greve dos caminhoneiros. Agora, ele raramente, ao longo da sua carreira, que vem dos anos 60, né? Mais de 50 anos, ele dá declarações políticas. Aqui em São Paulo, uma vez em 1986, ele teve participação política na eleição para o governo do estado, apoiando o Antônio Hermílio de Moraes, que acabou sendo derrotado tal. Mas raramente ele dá qualquer palpite ou externa a sua posição política. Isso é um fato muito raro. Claro que isso antecedeu a música que ele lá dos caminhoneiros, lá que ele ia cantar, etc. tal. Mas raramente ele dá declarações políticas. É isso aí. E depois de Roberto Carlos, a Xuxa também apoiou a greve, disse que estava de corpo e alma com os caminhoneiros, e hoje foi a vez de Sula Miranda. Sula, que é conhecida como rainha dos caminhoneiros desde que lançou a música Caminhoneiro do Amor em 1986. Sobe o som aí, Andrezão. Que beleza. Eu sei que o Andrezão gosta. Abro aspas aqui para Sula. Hoje se faz necessária essa situação para que a sociedade entenda a importância da categoria. Sem caminhoneiro, o Brasil para. Com tantos impostos, não sobrava nada para essa classe que sempre foi marginalizada e muito criticada. É uma vida difícil a deles, que são profissionais fundamentais no andamento do país. Fecho aspas aí para Sula Miranda. Sula Miranda é com José Maria Trindade. Eu quero saber o que o Zé Maria achou. Zé Maria que é mais chicleteiro do que suleiro, mas conta aí, Zé. O Roberto Carlos seria o professor Vila, Sula e comigo. Zé, um beijo. Olha, Felipe, eu fui treinado para odiar Roberto Carlos, né? Porque na época ali de juventude, era mais metal, mais rock e chiclete também, bem no início dos internacionais, do chiclete e tal. E eu sempre morei numa região ali próximo da Bahia. Mas eu tenho meu respeito aí à Sula. A Sula é uma sertaneja que fez história no Brasil e acho até que ela tenha aberto um caminho aí para essas Maiara e Maraíza e Companhia Limitada, né? Mas, bom, tudo certo. E esse também, embora tenha sido um assunto muito polêmico, né, Vila, greve dos caminhoneiros, esse pronunciamento de artistas sobre a greve, em razão de serem caminhoneiros, trabalhadores, não compromete tanto, eu acho que não gera tanta agressividade e hostilidade contra eles, do que se eles dessem um pronunciamento mais político partidário, né? Aí fica, no caso dela, é porque é o simbolismo, o Zé Maria, que é do fã-clube dela, é um simbolismo, com a rainha dos caminhoneiros. Ela é irmã da Gretchen, se eu não estiver enganado, né? Que é uma outra referência também do mundo cultural brasileiro. Uma grande referência do mundo cultural brasileiro e tal. Agora, ela era até esperado tal. No caso, o Roberto Carlos é que me realmente chamou mais atenção, porque ele sempre se distanciou das questões políticas tal. E olha, ele iniciou sua carreira nos anos 60, quando a temperatura política do Brasil era altíssima, né? Então ele nunca entrou. Já o Erasmo Carlos, seu parceiro em muitas composições, dava umas pitadas aí, eventualmente um pouco mais comportamentais, políticas, especialmente quando ele dava uma de roqueiro, o Erasmo Carlos como sozinho e tal. Então a surpresa minha é o Roberto Carlos ter se pronunciado agora, que não é comum ao longo de mais de meio século de vida artística, né? Zé Maria Trindade queria fazer um complemento rápido que o Binha tá pedindo comercial aqui. É que eu queria falar para o professor Vila que num programa aqui a gente comentava sobre a mudança no pensamento da universidade, inclusive em termos culturais e de música, né? Que antigamente eram aquelas músicas cabeças e que as universidades tinham mais pessoas pensantes. E aí eu disse para o Felipe que
o sertanejo universitário deve ter espantado esse povo de lá, né? Agora eu falei de artistas se pronunciarem sobre aspectos políticos partidários. Eu lembro de uma entrevista recente da colunista conservadora americana Ann Coulter, que ela diz: eu não entendo esses atores, esses artistas que resolvem se pronunciar. Eles podiam continuar fazendo seus papéis, serem amados pelo país inteiro. Aí eles se pronunciam de um lado, à esquerda ou à direita, e começam a ser detestados por metade do país. Por que não ficam quietos e aproveitam que são amados por todo mundo? A gente vai para mais uma janela de comerciais e volta já. Ele sai logo de madrugada e vai ver os pingos nos is. Os pingos nos is. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. Boa noite, Natasha Mazaro. Como é que tá o trânsito em São Paulo? Boa noite, Felipe, professor Vila, José Maria Trindade, a todos que acompanham os Pingos nos Is. São Paulo tem agora 9 quilômetros de lentidão. Lembrando que caminhoneiros permanecem nos acostamentos de algumas rodovias do estado de São Paulo, continuando a greve iniciada há 8 dias. Há pontos de manifestação na Anchieta, nas rodovias Anhanguera, Presidente Dutra e Regis Bittencourt. Em todos os casos, os protestos ocorrem fora das pistas, sem interferir no trânsito. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, manifestantes voltaram a interditar uma faixa da Dutra no quilômetro 215. O grupo também ateou fogo na sinalização da rodovia e causa 1 quilômetro de lentidão no local. Mais cedo, pedestres também fecharam a Regis em Taboão da Serra. O grupo interditou 2 faixas por alguns minutos e liberou a via após negociação com a Polícia Rodoviária Federal. Na rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, dos quilômetros 23 ao 25, caminhões ocupam o acostamento. Na Anhanguera, no trecho de Vinhedo, dos quilômetros 78 ao 79, caminhões interditam totalmente a pista expressa no sentido capital, a 1 quilômetro de congestionamento. Na Anhanguera, no trecho de Sumaré, dos quilômetros 107 ao 112, caminhões fecharam uma faixa nos 2 sentidos e também ocupam a pista marginal. Trânsito lento na região. Regis Bittencourt, caminhões ocupam o acostamento em Embu das Artes, quilômetro 279, Miracatu, quilômetro 385 e Jacopiranga, quilômetro 477. Lembrando que a Prefeitura de São Paulo confirmou a suspensão do rodízio de veículos de passeios até sexta-feira, dia 1º de junho. Vamos com sede, agora é a hora. Partiu pra cima. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is e vamos direto ouvir os ouvintes. Andrezão, solta aí. Olá, professor Marco Antônio Vila. Professor, não seria um contrassenso o governo reduzir aí os impostos dos combustíveis, necessariamente aí o diesel, e aumentar impostos de outras questões, aumentar impostos em outras áreas? Porque, veja, é a mesma coisa de tomar banho e vestir roupa suja. Hashtag partiu pra cima. Boa noite, Michele. E eu me encontro em Toledo, Paraná. E aqui nessa rotatória agora o povo se concentra. Eu vou mostrar mais lá ao fundo a concentração da população, onde nós teremos em alguns minutos a celebração lá em cima daquele palco onde tem a bandeira do Brasil. Nós vamos ter a celebração da Santa Missa. Esta é uma missa em apoio à paralisação nacional dos caminhoneiros. É uma missa contra a corrupção. É uma missa solicitando a honestidade e solicitando que esse Brasil seja um Brasil livre de corrupção. Hashtag partiu pra cima. Muito obrigado aos ouvintes pela participação. Teve uma pergunta pra você, viu? E aí? Eu tava meio que realmente o que o rapaz perguntou. Ele perguntou a questão dos impostos. Dos impostos, se tá certo isso de criar novos impostos pra compensar. É prática brasileira, né? Você tira de um lado e pega do outro. Diz que vai remunerar a folha de pagamento, etc. Questão com orçamento não dá.
o orçamento está engessado, e tem a questão da limitação dos gastos públicos, que essa questão vai explodir logo. Daqui a pouco, nesse segundo semestre, esse vai ser o grande tema, como limitar os gastos públicos numa situação como nós estamos vivendo, né? É preciso passar o pente fino, cortar os privilégios, esse tamanho imenso do Estado brasileiro que faz com que o governo achaque a Petrobras, quer dizer, cobre impostos sobre combustíveis, aí vai os caminhoneiros, reclamam dos impostos, o governo tira, mas aí aumenta os impostos para o resto da sociedade brasileira, inclusive para aqueles que estavam apoiando os caminhoneiros. Então, uma grande confusão, mas que eu acho que a origem é essa gastança de dinheiro público no Estado brasileiro, comandado, evidentemente, atualmente pelo governo Michel Temer, mas que veio junto desde o governo Lula e o governo Dilma Rousseff. Para encerrar aqui, temos ainda pouco mais de 2 minutos. A Procuradoria da República em São Paulo denunciou Ricardo Roque, que promoveu tomataços contra Gilmar Mendes por injúria e incitação ao crime. Para o procurador Marcos Grimoni, Roque atentou contra a ordem pública e violou o direito à honra do ministro. De acordo com a denúncia, ele chegou a oferecer recompensa de R$300 a quem atingisse o ministro do STF com tomates. Ouvido pela PF, Roque confirmou os fatos e disse que julgava estar agindo em defesa do povo brasileiro. José Maria Trindade, e aí um tomate rende uma denúncia agora. Então, isso renderia todo um debate, a gente está no minuto final, sobre os limites das manifestações, né? O que tem a ver também com a greve dos caminhoneiros, vou ser bem econômico aqui. Primeiro, sobre a história dos gastos aí, é empurrar para baixo do tapete os gastos do governo Temer, né? E fim de governo mesmo. Está deixando o pior para o próximo. Mas ele vai ter que fechar o orçamento desse ano. Agora, sobre isso aí, Felipe, a gente tem falado aqui que existem maneiras de protestos, e a gente inclusive faz aqui protestos, né? Que não agressão física, coisas desse tipo. É isso aí, Zé Maria Trindade. Vila, quer acrescentar alguma coisa sobre o tomataço? Não, concordo com o Zé e tal. E a questão é que o governo hoje é um zumbi. 7 meses de Michel Temer não vai ser fácil aguentar, hein? Como é que ele vai se manter na presidência nos próximos 7 meses? Se é que ele se mantém. Arrastar, né? Se é que ele se mantém. Pode ser que com o conflito se intensifique. O melhor caminho para ele, se eu pudesse aconselhá-lo, ele não vai ouvir, não vai nem querer receber o conselho, é a renúncia. O ideal seria renunciar. Seria o melhor para o país. Ia pacificar o Brasil. Não é que ia para o presidente da Câmara nem do Senado, que a linha de sucessão é assim. Iria para o presidente do Supremo Tribunal Federal e ela entregaria o governo ao novo presidente eleito em outubro, a 1º de dezembro, um mês antes do que determina a Constituição. Seria o caminho mais tranquilo e tal. Porém, ele não é um homem de palavra, a gente vê um fraco, não tem autoridade. Vamos ver. Vai ser duro o Brasil aguentar mais 7 meses, hein? Porque o presidente que vai herdar a presidência a partir de 1º de janeiro vai pegar uma bomba na mão. José Maria Trindade, boa noite. Pois é, muito boa noite, muito obrigado, foi uma diversão gostosa aqui, muito obrigado, professor, boa noite. Boa noite, Vila. Boa noite a todos os ouvintes que acompanharam os Pingos nos Is. Tem um pessoal perguntando sobre a edição do programa de sexta-feira, que não foi ao ar no canal de YouTube de Os Pingos nos Is, porque era uma cobertura especial da Jovem Pan, foi transmitido em Jovem Pan News. É só vocês procurarem lá a cobertura de dia inteiro, deve ter um vídeo de mais de 9 horas, vocês assistam a última hora e meia, é Os Pingos nos Is de sexta-feira. Amanhã tem mais Os Pingos nos Is e você pode acompanhar de segunda a sexta ao vivo em jp.com.br/pingos e depois as íntegras e os trechos de destaque ficam disponíveis em jp.com.br/pingadas. Até amanhã. Os Pingos nos Is.